Muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo, a nossa live. Já tinha uns dias, dois, na verdade um só. Ontem nós demos um rolê em volta do lago, batendo um papo legal de perguntas e respostas, e hoje a gente vai receber a visita do cara, Bruno Vieira, mentor de pessoas assim. Ele vai contar aí as pessoas que ele já treinou, mas ele trabalha no sentido de aumentar a sua performance, alta performance, alto rendimento. Então ele é um psicólogo especializado em desportismo de alto rendimento. Então vai estar aqui com a gente hoje, batendo um papo super cabeça sobre a capacidade que você tem de aumentar o seu poder pessoal sendo autêntico, fazendo você e fazendo a sua vida como é. Florzinha, aniversário da Laís hoje. Depois você vai voltar, Laís? Vai? Você vai voltar a dar um oi pra todo mundo? Oi! Combinado então, minha flor. Aniversário da Laís hoje, ela tá fazendo 6 aninhos. Vou tomar um chazinho aqui. E aí eu já vou abrir um questionamento aí. Vocês sabem que eu sempre começo com um questionamento. Um questionamento sobre o que se você se percebe repetindo mais os padrões da sua família ou os padrões sociais, muito preocupado com o que vão pensar, você coloca aí: eu me preocupo com o que vão pensar, eu me importo demais com as pessoas. E se você é mais fora da caixinha, como esse cara que tá chegando aí, Brunão, você já tá na área aí, meu amigo? Começamos uns minutinhos atrasados a live hoje, mas estamos aqui firmes e fortes para fazer o que tem de ser feito. E quem tá aqui para também fazer o que tem de ser feito, quem tá aqui também para fazer valer a pena, coloca aí nos comentários, levanta uma mãozinha. É uma preguiça danada de digitar, não é? Vou confessar que eu também tenho essa preguiça às vezes. Então nós vamos combinar o seguinte: se você percebe a sua personalidade mais preocupada com o que vão pensar, que tem um nível de fobia social, talvez, né? A gente chama isso na psiquiatria patologicamente como fobia social. Quando se expor e o que esqueci de colocar no nome perturbo. Ô, sua cabecinha, eu falei pra você colocar uma roupa pra vir aqui aparecer, falar oi pro pessoal. Você ficou com preguiça de ir lá embaixo, né? Então vamos fazer o seguinte: se você tem um perfil mais neurótico, mais preocupado, você escreve a letra 1. E se você não tá nem aí, meio porra louca, você escreve 2. Só pra gente nivelar a galera aqui. E... o Bru já tá aqui, meu querido. Aguardando. E aí? Fala, Bru, beleza? Tudo bom? Bom demais, e você? Opa, tava aqui vendo você falar, já estava todo empolgado aqui. Sim, isso que é bom. É fazer a live com empolgação, fazer valer a pena. Verdade. Aliás, Saudade de você. não é todo dia que a gente tem um cara fera pra caramba como você aqui para dar as dicas mais top sobre autenticidade. Quero te agradecer aí, ter aceitado esse convite, estar com a gente aqui. Eu sei que seu tempo é preciosíssimo e você também precioso pra caramba, do fundo do meu coração. Obrigado por estar aqui com a gente. Você sabe que a gente começa, depois de uma certa idade, né? A gente começa a priorizar as coisas importantes. Para mim, o tempo sempre é muito importante, mas estar com pessoas que a gente gosta é maravilhoso.
Então, esse Uau, tempo aqui, com certeza, está sendo muito bem investido. top, valeu. Valeu, obrigado mesmo por estar aqui. Essa tem que anotar. Estar com quem a gente gosta é o que há. É E é verdade. sobre isso que a gente está falando, galera. Eu vou até contar como é que foi aqui. Eu vi uma postagem do Bruno, até repostei no meu stories hoje, né, falando sobre exatamente essa parada aí de você ficar preocupado demais com o que os outros vão pensar e se bloqueando, sendo outra pessoa que você não é, só para agradar as outras pessoas e nem agradar, só para não receber, né, julgamento. E eu e o Bruno vamos debulhar a cabeça de vocês todos aí agora sobre essa questão aí da autenticidade e a dificuldade que cada um tem de fazer diferente. Né, Brunão? Com certeza, com certeza. E, Jim, de novo, o que você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Você sabe que em breve você Valeu. vai receber minha visita aí na Casa Nova. Ah, com certeza. Estou esperando aqui a Já Letícia, a criançada. Bora já pegar tá, uma onda, fazer um kitesurf aqui, ó. com certeza, com Né? certeza. E vamos aproveitar bastante aí. E já aproveitando, né, e essa sua deixa de falar de ser autêntico, que foi o que você perguntou, é, eu ando muito refletindo em algumas coisas e eu decidi que em 2022 eu estaria dando uma pivotada em algumas coisas na minha vida. Quem me acompanha sabe, eu tenho 46 anos, né? Tenho minha família, sou pai de 3 meninas, enfim, tem toda uma história. Só que durante muito tempo da minha vida, eu deixei me levar pelo que os outros achavam, o vulgo achismo. E Ô, isso me Brunão, incomodou Brunão. muito. Ô, Bruno, desculpa aí, eu esqueci de fazer uma apresentação mais formal e eu Tranquilo. quero apresentar esse cara aqui melhor. Você se apresenta, fala quem é o Bruno Vieira, conta aí pra galera como é a sua atuação hoje em dia, o que você faz, como você serve a vida das pessoas. Então, bora. Eu sou o Bruno, né, conhecido como Bruno Vieira, psicólogo, formado desde 1999. Então, tem uma bagagem pequenininha aqui. Ô, E hoje eu atuo dentro da área da psicologia, seguindo na linha comportamental, porém tendo uma base do esporte. Tá? E eu percebi que através do esporte a gente conseguia mudar a vida das pessoas muito mais rápido do que dentro da psicologia tradicional, né? Porque o esporte é muito dinâmico. E para mim foi algo maravilhoso, porque eu sempre me questionei muito, né, de como poder fazer algumas coisas de uma maneira mais rápida e mantendo a tradição da psicologia, né? E a alta performance, daí a gente vê a questão da ansiedade, a gente vê a questão da internet, e eu acabei, né, me especializando um pouquinho, né, só um pouquinho, né, em trabalhar com pessoas que atuam com a internet. E detalhe, né, tudo começou porque eu trabalhava e trabalho com pessoas do esporte, só que normalmente os familiares, as esposas ou vice-versa, o marido daquela pessoa que está no esporte, muitas vezes está trabalhando com a internet. Então, é influencer, é um blogueiro, ou cuida do social media, e essas pessoas começaram a chegar até o ponto e falaram assim, poxa, você atende meu marido, você atende minha esposa, mas e eu? E eu falo assim, meu, eu não entendo esse mundo da internet. E eu fui estudar, isso já há um tempinho lá atrás, e me identifiquei muito, e eu percebi que essas pessoas que atuam com a internet também são, de certa maneira, esportistas. Né? Pelo contrário, muitas vezes tem uma demanda até maior de alguns tipos de esporte, porque existe uma demanda emocional, uma demanda que a gente não vê naquele reflexo no corpo, e sim na mente, que é onde o desgaste é absurdo. Né? E o sim. esporte de alta performance, ele exige muito. E daí, como tudo, fui aprendendo, fui lapidando, e quando eu fui ver, eu estava atendendo, dentro de um mês, mais de 80 pessoas, né? Da internet, fora os meus outros compromissos. Bruno, mas isso é possível? Como você faz? Uma agenda bem feita é a coisa mais top do mundo. Meu É o sonho, que eu meu falo, sonho, uma agenda perfeita, rapaz. Eu tô atrás dessa perfeição faz né? tempo. Eu tenho que E fazer mais umas sessões com você, cara. Você me bora. ajuda nessa aí. E as pessoas perguntam, Mas, Brunão, mas fala só, deixa eu Guilherme, só, fala. deixa eu só chamar a galera pro fight aí, porque o que acontece? As lives comigo, eu não gosto de ficar do pessoal que tá aqui acompanhando,
muito passivo, entendeu? Até eu escolhi agora, né, atualmente, trabalhar mais com processos de mentoria justamente porque eu tenho um pouco mais de proximidade para cobrar do meu mentorado aquele rendimento que a gente espera. Sim. Então, eu não quero um público passivo aqui, eu quero que a galera haja, quero que a galera fala, beleza? Sim. Então, coloque aí, galera, que nota você daria para sua alta performance? Vamos supor que a alta performance 10, se fosse no esporte futebol, é um Neymar da vida, o desempenho que o Neymar teve na vida aí, né? 10. 0, 0, Dr. Jim no futebol. De 0 a 10, na sua expertise, no que você faz aí, eu sei que não é futebol, a maioria das pessoas que estão aqui não são jogadores de futebol, mas no que você faz, que nota você dá para sua alta performance? Vamos começar um diagnóstico aí, de um processo de diagnóstico, de reflexão, né? Vai lá. Coloca aí, galera, nos comentários. Eu adorei aqui, cara, o que eu acabei de ler. A agenda do Bruno é igual mãe. Essa foi a melhor que eu tinha até agora. Mas... porque eu interrompi você bem na hora que você falou que você estava com a agenda lotada demais. Mas é a história. Não, continua lá. Estava lendo aqui as coisas me divertindo. Mas voltando só ao que você tinha falado, o pessoal pergunta muito, existe uma agenda perfeita? Sim, a agenda é perfeita quando ela é feita sob medida para você. Né? E cai muito no que a gente vai falar hoje do ser autêntico. Né? As pessoas se preocupam muito com o outro, de como eu vou copiar, como eu vou fazer, e esquece de olhar para dentro. Né? Então, nessa questão da alta performance, que é onde eu me especializei, e hoje eu tenho muita gente que eu cuido, e, cara, eu fico muito feliz porque todos têm resultado. Né? Não é algo que a gente sai plantando, você sabe muito bem disso, a gente conversa muito, nós somos amigos pessoais, né? Então, é o seguinte, quando a gente propõe algo e a gente não valida antes, é muito complicado. E aqui é o que você falou, né? A gente gosta de público quente, a gente gosta de pessoas que participem. Né? Eu participei outro dia de uma aula que eu falei para as pessoas, gente, pode me mandar que eu vou mandar um texto lá, daí no final, né, a pessoa que eu estava comigo falou assim, Bruno, você tá louco, você fez isso, são não sei quantas pessoas. Eu falei, sim, eu sei que eu fiz. E não tem problema, eu tenho minha equipe, né? A gente vai responder todo mundo, e é assim que eu gosto. Né, de trabalhar com resultados e, melhor, com resultados a curto prazo. Por quê? Porque o resultado a curto prazo, ele não desanima ninguém. O resultado a curto prazo, a pessoa vê que está tendo resultado, não fica lá longe, não fica de eterno, né? Então, assim, a pessoa começa a falar, caramba, olha aqui, funcionou. E daí a gente vai para aquele passo 1, passo 2, passo 3, e quando vê a pessoa já está onde ela gostaria. Então, essa questão vem muito dentro da autenticidade. Por isso que eu escrevi esse texto, né? E eu estou muito focado nisso neste ano, né? De ser bem autêntico, de deixar de lado aquelas pessoas que têm uma baita mania de julgar o outro, né? De não dar, de criticar e não ser críticas construtivas. Então, quer me criticar, cara, muito bem-vindo. Mas me dá uma soluçãozinha junto, né? Seja camarada, não fica só colocando o dedo no meu olho. Né? E, poxa, as pessoas adoram julgar, né? Porém não gostam de ser julgadas. E eu entrei nesse patamar. 2022, eu fiz então, parece que a gente está longe, mas já estamos há 14 dias, né, de início do mês, e está sendo muito legal. Porque tudo que eu já havia me programado para 2021, para 2022, já comecei a executar. Começando pelos textos, e fiquei muito feliz de ter gostado. Sim, com certeza. Com certeza. Ficou muito top. É você ali falando mesmo. Então, não tinha outra pessoa para eu convidar para falar de autenticidade. O Bruno é o cara. Você toma cuidado, que ele fala na lata. Né, Brunão? Mas, não tem meio termo, hein? Cara, você foi diretor de hospital, você é psiquiatra. Vamos, papo reto entre nós dois. Tá? Adianta enrolar paciente? Que é isso, cara? Não. E tem cara que enrola, tem terapeuta, né? Mentor, que se diz mentor, coach, que enrola a pessoa num processo de terapia, de coach, fica ocupando o lugar de pai e de mãe, entendeu? Falando, olha, é mesmo, você tem que continuar reclamando disso. Nossa, é mesmo, nossa, como você sofreu. Coitadinho de você. Vem cá, sessão após sessão. Né? Vem cá, passa a mãozinha na cabeça, faz uma massaginha, né? E aí passa 5, 10 anos na terapia.
e não resolve nada, né? Vai fazer o quê? O que é isso, gente? A gente E tem que outra, ser assertivo no que a gente e o faz. legal é, e olha para quem está cuidando de você, como essa pessoa que você optou em deixar ela cuidar de você, também vive a vida dela, também age dentro da família dela, nas transformações. Cara, as pessoas morrem de medo, e daí elas vão cozinhando, elas vão levando. Não tem essa, né? Você quer ter resultado? Acorda para a vida, sabe? Ninguém precisa se dar mal. Isso é uma outra coisa que eu acredito muito. Você não tem que se dar mal na vida. Mas você tem que ter certeza, né? Ou pelo menos acreditar onde você quer chegar e ali estar caminhando. Então, essa teoria, você tem que, vou entre aspas, tá? Ah, você tem que se fuder, que é o padrão, para chegar em tal lugar. Não, é mentira. Isso é crença limitante. Entendeu? Você tem que saber o caminho, você tem que ter bons mentores ou instrutores, ou enfim, cada um dá o nome que quiser, entendeu? Só que não adianta você entrar no achismo. É essa a questão. O achismo não funciona para nada. E o posicionamento, quando não é autêntico, o que acontece? Você vive numa realidade não sua. Então, é o seguinte, eu tenho uma frase para a gente iniciar que é simples. Quando a nossa realidade, ou a essência do nosso ser, ela é distorcida, cara, você está vivendo já uma mentira, você está vivendo uma ilusão, entendeu? Você está vivendo uma fantasia. E isso vai fazer o quê? Que com o tempo, e eu vou pegar pesado agora, vai te faltar integridade, entendeu? Porque é difícil você entender a sua autenticidade. Ah, pô, não, hoje tá que tá, tô. Isso. Porque não adianta, Dinho, a gente ficar nesse mundo mimizento de que, é porque o cara fez, porque o cara escreveu na internet. Cara, internet é o mundo ideal. Os filmes são mundo ideais. Ninguém coloca no filme, salvo um filme de drama, né? E assim mesmo ele é muito bem pensado, as pessoas só se dando mal, tá? A internet, ela vende o que é legal. Então, é o lifestyle, é aquelas questões maravilhosas. Agora, assim, o que é ser autêntico? Vamos lá. Ser autêntico é você ser íntegro, você ser legítimo, você ser verdadeiro, você ser sincero. E pensa comigo, isso é fácil no mundo de hoje? Não. É difícil. Por quê? Porque você vai ser taxado de chato, você vai ser taxado de antipático, você vai ser taxado de frio, você vai ser taxado de indiferente, de nóia, de doido. De doido. Cara, Sim. que mundo que a gente está vivendo? Sim. O que é isso? Vamos, antes da gente prosseguir aí para uma solução para essa parada, vamos repetir a pesquisa que a gente fez no começo, né? Porque a gente está posicionando aqui no sentido da autenticidade. Mas eu vou confortar quem se preocupa muito com o que os outros vão pensar e tende a usar a modinha, dizendo que você, a sua ascendência familiar, precisou de repetição de padrão e de copiar padrões, principalmente dos pares, né, dentro da sociedade, para se sentir pertencente. Caso contrário, se você não é pertencente, você se sente excluído. E todo excluído, se a gente for falar de um ponto de vista até de existência dentro das últimas 30, 40 gerações, sei lá, aonde você precisava pertencer a um clã para sobreviver. Se você fosse, por exemplo, na época que o regime era tribal, onde eram pequenas tribos, e essas tribos, se você saísse dali, se você se afastasse, o maior punimento é foda, hein? A maior punição era ser banido. O banimento, né, que eu quis dizer, né, confundir as duas palavras. Mas ser banido do grupo era a maior pena. Então, esse sentimento de fazer igual para se sentir pertencente, ele vem arcaicamente desse arquivo de memória das gerações anteriores dentro da sua família. Então, ter um padrão de repetir o padrão da sua família e o padrão da sociedade não é de todo a morte, né? Não é de todo assim ruim, tal.
alguma parte do padrão você tem que seguir até para você se adequar. Então, eu vou repetir uma pesquisa que eu fiz no começo da live aqui. Se você tem um padrão mais neurótico, preocupado, né? Neurótico no sentido de padrão de personalidade, tá, gente? Sem dar Tem diagnóstico, levar né? o pé da letra. É porque né, médico inventa de falar os nomes doido. Mas se você tem um padrão mais preocupado com o que os outros vão pensar e geralmente está querendo fazer o que os outros estão fazendo, você coloca o número 1. Se você é um perfil mais escrachado, mas não tem nada a ver, não se importa, às vezes põe um tupete, às vezes põe o cabelo black, né? Às vezes, né, você foge do padrão um pouquinho, você põe o número 2 aqui só para eu e o Bruno dirigir a palavra para você. Vai lá, Brunão. Enquanto isso, eu vou olhar aqui a resposta da galera. E você falou uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, né? Ao longo do tempo, a gente trabalha muito a questão da crença, porque, assim, a base da maior parte dos problemas da humanidade é familiar. Se eu estiver errado, você tem total liberdade de me corrigir, mas eu acredito que a maior base de tudo é familiar em algum momento. Tá? Você não nasce com um problema, mas a partir do momento que você consegue, começa a ser inserido na sua família, você nasce de uma família, você começa a ter crenças e aí começam a vir algumas questões. Tá? Isso, para mim, é muito claro isso. E eu acredito nessa questão da autenticidade, que numa questão de sobrevivência, como você falou, o ser humano ele tende a fingir muitas vezes de morto, né? Ele tende de sufocar a dor ou reprimir a dor. Ele tenta bajular, dissimular, e tudo isso faz o quê? Porque ele começa a perder a fé em si. Né? São óticas diferentes de ver as coisas. Eu gosto muito de sair do padrão, né? Aquela questão, olha como se fosse um guarda-chuva, olha macro, não fica olhando só no detalhezinho. Né? E quando a gente começa a ver que as pessoas, de novo, numa questão de sobrevivência, tem que fazer tudo isso e elas acabam perdendo a fé em si, tá? Não estou falando fé de crença, estou falando a fé em si. Deixar de crer em si, cara, onde ela está sendo autêntica? Onde ela está se perdurando? Tem uma pessoa que está assistindo a nossa live aqui, que é o André, que ele postou algumas coisas. O André é um exemplo para mim, é uma pessoa que eu cuido dele, né, de superação em vários detalhes. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, né, mas assim, ele é um cara que ele sabe o que ele quer, ele hoje sabe colocar o tempo dele a favor dele. É um cara que mora no Rio de Janeiro e eu sei que atualmente ele está aqui na Baixada fazendo um trabalho maravilhoso. Cara, e ele vai tocando de lá, de cá, não sei o quê. E há 6 meses atrás, ele não via essa possibilidade. Ele não via um monte de coisa. E por quê? Porque ele estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele estava muito preocupado em corresponder ao que a sociedade queria. Quando ele apertou o botãozinho lá do explodir pontos, né? O vulgo foda-se, né? Cara, tudo ficou mais leve. E daí é o que eu falo, ser autêntico. Né? Ser autêntico é maravilhoso, cara. Só que para ser autêntico, você tem que ter peito. Né? Você tem que querer, né? Porque, o que a gente falou, no primeiro momento vai ser muito difícil. O pessoal tá colocando aqui, eu estou vendo 1, 2, 1, 2, depois me ajuda, porque... Não, eu estou acompanhando aqui. 60% 1, 40% 2. Legal. Mas eu acho que tem uma parte do 2 aí que é o que gostaria que fosse. Bora, a gente vai falar tudo isso. E daí... Não, mas 60% 1, ou seja, assim, a pessoa tem mais preocupação com o que os outros vão pensar e geralmente tende a seguir padrões de moda, né, no sentido assim, externos, né, externos. E em 40% a pessoa é mais liberal no sentido mais de não estar nem aí pro que os outros estão pensando. Isso, despachada, escrachada. Não precisa ser um Dercy Gonçalves da vida, mas também, né? Mas não está não tá muito aí, né? Não está nem aí, não está muito aí. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu sou apaixonada, que acabou de aparecer aí do lado, que é aniversariante hoje. Né? Sim. Cara, desse jeito. Tua filha é o maior exemplo disso. Dane-se tudo. Eu sou assim, por isso que você sabe o quanto eu considero ela minha filha de coração também, entendeu? Sim. Cara, ela é um exemplo. As pessoas deveriam seguir ela, entender, porque assim, vai lá, ela volta. Faz o quê? Cara, ela quebra todos os padrões. Por quê? Porque ela é autêntica. Olha que legal. Então é o seguinte, detalhe muito importante para ninguém esquecer. As pessoas autênticas
que valorizam a si mesmo, são muito mais autoconfiantes. Você sabia disso? Por quê? Porque elas têm isso muito claro. Cara, eu, na Eu adoro essas verdade, suas caras. paguei Quando você faz essa caro cara que você está pensando, eu adoro. eu paguei caro para saber isso. Né? Você sabia isso? Eu paguei caro para saber isso, cara. Paguei caro para saber isso e tive o meu momento na minha vida aonde eu me enganei seguindo regras, seguindo preceitos, digamos assim, é, da massa, do rebanho. E eu não estava sendo eu. E aí que a coisa desandou, né? Aí que eu tive muitos sofrimentos no relacionamento, sofrimentos no trabalho, sofrimentos na relação familiar, vários tipos de sofrimento. Por quê? Porque eu não era eu. Eu Uhum. estava ali seguindo regras dos outros. Regras E tá sendo impostas. muito melhor ser eu, cara. Cara, eu sou foda. Por isso que eu falo e várias vezes vou repetir, eu sou muito seu fã, cara. Muito. Valeu. Né? Porque eu sei as situações que você passou, eu sei o quanto te induziram ao erro, só que isso, Odin, faz parte do nosso crescimento. Tá? O problema não é errar, o problema não é Sim, ser rotulado, a questão é a gente não querer enxergar. Tá? E vem uma questão também, olha lá, a crença de novo, né? Uma pessoa, hoje, ela é autêntica, é certeza que ela não vai ter muitos amigos. Eu já estou deixando claro isso. Então, se você é aquela pessoa que você acredita que precisa de muitos amigos, já começa a repensar um pouquinho, tá? Porque assim, por que eu não consigo me bastar comigo mesmo, né? Porque eu não posso olhar mais para mim. E quando eu falo olhar para mim, primeiro olhar para você, envolve, obviamente, os nossos familiares, né? E vão te chamar como alguém colocou agora de arrogante, entre outras coisas. Cara, qual o problema? Tem uma frase que você já ouviu muito, e a gente ouvia junto, que assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, tá? Essa frase já me deu muita dor de cabeça com muita gente que eu atendo, porque ela tem várias interpretações. E a maioria das pessoas interpretam de uma maneira errada. Não existe certo, não existe errado em tudo na vida. Existe o que é melhor para você naquele momento. Só que se a gente parar para refletir frio nessa frase e levando em consideração a autenticidade, primeiro, olha como que a frase é. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, primeiro ponto. Já aonde está a tua autenticidade? Você já está falando que você é média daquilo que você mais convive. Segundo ponto, tá? Para as X pessoas que estão aqui assistindo a gente e depois vão assistir a live que vai tá salva, tá? As pessoas geralmente respondem para mim o seguinte, Bru, minha mãe, meu pai, meus filhos e tudo mais, e daí eu pergunto assim, você trabalha? Trabalho. Quanto tempo você fica no trabalho, quanto tempo você fica em casa, ou quanto tempo você fica com as pessoas no seu trabalho versus em casa? A pessoa já toma o primeiro choque. E daí eu já começo a brincar com o seguinte, não vamos ser frio. Se você é a média das pessoas que você mais convive, você convive com as pessoas muito mais do seu trabalho do que você. Se você é um CEO, um diretor e tudo mais, e agora eu vou pegar bem pesado, tá? Quem não gostar, ok, tem direito, mas eu vou falar o que eu acredito. Tá? Você está trabalhando com pessoas que são de igual a inferior do que você, muito dependendo do teu posicionamento. Se você for topo de pirâmide, estiver lá em cima, obviamente as pessoas estão muito abaixo. Então, olha a mediocridade. Tá? Você está falando que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, sendo que as pessoas que você mais convive são de igual para menos que você. Automaticamente, você é o quê? Você está sendo. Olha que absurdo. As pessoas falam sem pensar. Agora, se você é um ser autêntico e não está preocupado com essas falainhas, se existe isso, não sei. Enfim, com essas falas, né, de alto impacto, com essas falas que as pessoas falam e tudo mais, cara, você começa a se posicionar e fala assim, peraí, eu sou a média das pessoas, que nada, velho. Eu sei o que eu sou, entendeu? Eu sei o que eu quero para mim, e daí aquela fração daquele 1% da população que se destaca pra caramba e as pessoas falam que elas têm sorte. Eu falei para você que hoje eu ia pegar, que eu tava que isso, tava. Tá? isso. Cara, e é verdade, e é real. E as pessoas que eu cuido, eu falo isso, elas falam assim, poxa, Brunão, pô, cara, tô em choque. Meu, para pensar. A maior parte das pessoas
que falam na internet, e eu faço isso, eu solto os meus posts, e eu tenho que decidir se eu vou falar para massa ou para quem é específico. A minha comunicação para massa é uma, a minha comunicação para quem não é massa é outra. Tá? Só que a maior parte que quer engajar, que quer ter público, desculpa, é massa. É só analisar a pirâmide, entendeu? Lá em cima é pouquinho, aqui embaixo é gigante. Então, poxa, na hora que você fizer uma leitura, analisa quem você é, primeiro ponto. Se valoriza, se reconheça. Daí fala, cara, isso é para mim ou isso é para massa? Poxa, Bruno, como assim? Cara, massa. Massa é aquela pessoa que muitas vezes que não não está tendo uma visão que pode sair daquele patamar que ela está e ela segue a manada. Isso é padrão. Tá? Segue o inconsciente coletivo. Vamos falar mais bonitinho. Agora, a pessoa que se destaca... E qual o objetivo, Brunão? Qual o objetivo da mente quando ela segue a manada? O objetivo da mente quando segue a manada é não fazer esforço. É ser pertencente, é pertencer a algo. Ser Uau! Cara, você foi mais fera do que eu fui, hein? Não, é exatamente isso, é não fazer esforço. Eu pensei assim, o objetivo de ir com a manada é se sentir mais seguro. Mas é óbvio que se sentir mais seguro e confortável é fazer menos esforço, não é? E vamos pegar um pouquinho mais pesado? O nosso cérebro, de certa maneira, ele foi criado para não fazer esforço. Todo mundo que estuda um pouquinho sabe. A gente pode desenvolver ao máximo, muito. E a gente sabe que, inclusive, a gente usa muito pouco dele. Só que ele foi feito para quê? Ele foi feito para preservar o nosso corpo. Então, tudo que ele puder fazer para poupar esforço, ele vai fazer. Ele vai querer que você durma bastante. Ele vai fazer que você coma açúcar pra caramba. Ele vai querer... Cara, vamos ser realistas. Entendeu? O nosso cérebro foi projetado para isso. Obviamente, quando você começa a treinar o seu cérebro, constantemente tirar ele da zona de conforto, né? E academia, esporte e tudo mais, ele começa a falar, opa, peraí. Opa, e ele vai se adaptando. Só que ele sempre vai tender a voltar para a origem dele. Ele tem um efeito memória muito forte, tá? Bruno, isso é real? Não é o Bruno falando. Estudem um pouquinho, vocês vão ver que eu não estou falando nada diferente, que tem livros, anatomia e tudo mais. Só que ele quer poupar. E seguir a massa, você já está fazendo isso. Ah, onde eles estão indo? Não sei, eu estou seguindo. É aquela brincadeira assim, tem uma fila, entra. Para quê? Não sei, tem fila, eu vou entrar. Já está falando, é fila. Cara, é fila para sei lá o quê. Não, mas eu tô... Você já viu aquelas pegadinhas, hein, Bruno? Você já viu aquelas pegadinhas que fica todo mundo olhando para cima assim, olhando não sei o quê, olhando assim. Aí a pessoa vai passando na rua, vê aquele monte de gente olhando para cima e começa a olhar para cima e procurar assim o que é. Já viu essas pegadinhas? Exatamente isso. Todo mundo está fazendo, parece que eu tenho que fazer também. É repetição de massa. E daí, quando a gente usa algumas palavras, né, como que a gente está falando aqui, algumas pessoas querem levar muito ao pé da letra e não entendem. Cara, sai do padrão. Quando eu falo sair do padrão, não precisa ficar seguindo o que as pessoas falam. Você tem que saber qual é o teu ideal. Né? Hoje está muito bonito falar em propósito, em foco e tudo mais, mas autenticidade é muito mais do que tudo isso. Você hoje, para mim, é um espelho, tá? Que vou me declarar aqui em live para ti. Muito obrigado, meu querido. Para mim é um exemplo de autenticidade, cara. Você muda o cabelo, tá? Você é um pai maravilhoso, é um esposo maravilhoso, você está feliz, você pivota as coisas numa velocidade de caneta. Bruno, mas eu me dei muito mal, você sabe disso. Não, cara, você passou por um momento que você não estava se validando. Quando você voltou para o Jim, que é o Jim que hoje é o Jim que eu conheço, né? É o Jim Brother, né? É o Jim... Pô, cara, você é um cara totalmente autêntico. Você tá com a camiseta do time, tava falando aí do teu avô, mostra o cabelinho aí de lado. Apesar que hoje eu tô até de barba, ó. Então, peraí, já que você falou aí, cara, eu agradeço e vou contar então da onde que eu puxei essa parada. É o seguinte, o meu avô, vovô Mamed, na verdade Mohamed, mas aí veio para o Brasil, virou Mamed, saiu lá do Líbano na época que a Síria estava em guerra com o Líbano, disputando terras, então ali ele estava levando tiro. Então, e de geração em geração, os homens morriam na guerra. Então, a manada ali, para o meu avô, o que era mais provável para ele, o que ele ia se sentir alegre, era morrer na guerra. Como os pais, como os avós, e aquele sentimento de honra faria ele morrer ali. Mas ele não. Ele foi a ovelha negra.
ou talvez o lobo, né? Que enfrentou o mundo e atravessou o planeta do Líbano ao meio do Mato Grosso. Isso deve ter demorado quase um ano nessa trajetória, não em mar, mas contando mar, São Paulo, via fluvial através do Rio Paraguai, e foi lá para o Mato Grosso, sozinho, sem nem parente consanguíneo, só para casar com minha avó e ter meu pai e depois ter eu. E fundou o Operário Várzea Grandense Futebol Clube, que eu tive a honra de ganhar uma camisa do meu compadre, cuiabano também, assim como eu. E eu, nascido ali em Várzea Grande. Então, ele foi para o meio do mato só para ter a família em paz. Ou seja, era dali daquele clã não ter paz na família. Era ter aquele monte de filho homem para descer tiro e facada e degolar e morrer, então, e matar alguns. Mata uns 2, que você já está no lucro para morrer para lá. Ele não. Ele atravessou o mundo, foi para o Mato Grosso, casou com minha avó para ter a família em paz e foi curtir futebol. Que é isso, cara? Que autenticidade é essa? Ajudou a ver as cores, a construir as cores dessa camisa aqui. E, que legal, que bonito. Historicamente, foi detentor das maiores bandeiras que esse time já teve. Ele era exagerado. Tipo, bandeira de 30 metros. Eu tinha as bandeiras lá que eles colocavam no bambu. Ele procurava o bambu mais alto que tivesse, que era para colocar as bandeiras gigantes que ele fazia. E o meu pai também, entendeu? Meu pai, na juventude, cabelos black, os cabelos enrolados assim para cima, assim, sempre muito autêntico e não tá nem aí com nada. Me chamou de Jim Ali Unter. Pá! Aí, ó. Né? Que é isso? O que vocês vão falar do nome que eu estou inventando aqui, porra? Então, quer dizer, não tem essa. O filho é meu? Eu que mando em mim, né? Olha a autenticidade. Tem uma irmã mais nova que chama Liz de Alá Unter. Então, ele sempre teve essa coisa de ser autêntico, de ser meio, assim, avesso a um padrão social, né? Um padrão social, assim, digamos assim, quadrado. Ele não era porque os outros iam gostar dele ser assim ou assado. É porque ele se sentia bem daquele jeito, né? E eu senti bem de ponto pet, eu senti bem de camisa. E agora eu vou mostrar aqui também, aproveitar. Bora. Você viu isso aqui? Tá dando para ver aí? Dá para ver, eu já. É um corte tribal maori para participar da festa da Laís, que pediu para fazer a festa da Moana. Ele falou, pai, você tem que ser o pai da Moana, pô. Chefe Tai, não sei o quê. Eu falei, então, peraí, minha filha. Fui fazer a barba, cortar o cabelo, aproveitei e fiz um corte maori, né? Mais um pouquinho eu faço uma raca aqui. Ô, Jim, cara, olha que gesto maravilhoso. Né? Além de como um pai top que você é, você não está preocupado que, assim, sou médico, psiquiatra e não posso fazer tal coisa. Isso é autenticidade, por isso que eu falei que eu admiro muito o que você faz. Tá? Porque as pessoas têm que entender que não é o teu corte de cabelo, não é a tua camiseta, não é o momento que a gente está vivendo que representa aquelas questões. A autenticidade hoje, tá? Ela é uma tarefa muito árdua. Porque, assim, você tem que estar muito conectado com o teu interior e com o teu exterior, ponto, tá? E isso não é, hoje, vendável, tá? Isso não é a questão. E as pessoas estão muito preocupadas em como se vender, né? Como aparecer, como agradar. Só que elas esquecem que quando você, de novo, não está sendo autêntico, você também está sendo falso. Essa é uma grande verdade, tá? E detalhe, não é falso com o outro. Aí que machuca. É falso com si. É falso com você mesmo. Você está se auto-sabotando. Então, em geral, o que acontece? Quanto mais você deixa de ser autêntico, mais você deixa de ser confiável. Olha que absurdo que a gente está chegando. E as pessoas começam, poxa, mas nem acredita em mim, mas não confia em mim, e não sei o quê, mas está esquecendo que a autenticidade está ficando de lado. Entendeu? Então, assim,
as pessoas precisam entender que tem que valorizar as pessoas autênticas, as pessoas que confiam em si. A autenticidade, tá? É mais do que mais do que um desejo de qualquer coisa. É um desejo de compreender a melhor forma de ser, tá? Cara, é muito profundo. Tá? Por isso que assim, eu estou estudando pra caramba essa questão de autenticidade, esse momento que eu optei, tá? Porque eu sei que muito em breve, por tudo que a gente está passando, pandemia, pós-pandemia, retoma a pandemia e tudo mais, as questões que a gente estamos deixando de lado, alguns valores que nós estamos omitindo por uma situação imposta, vão fazer muita falta. E para quem conseguir preservar ou resgatar, vai fazer uma diferença absurda. Entendeu? Porque você vai deixar de ser um perigo. É real o que eu estou falando. E você vai passar a ser, na verdade, uma necessidade. É aquilo que, de vez em quando, eu vou para algumas empresas que me chamam para fazer consultoria e tudo mais, e pedem para ler alguns currículos. E eu leio lá no currículo, né? Isso é real, tá? Sou honesto, né? Sou educado, entendeu? Sociabilizo. Eu falo, caramba, cara, uma coisa que é obrigatório hoje se tornou bônus, se tornou coisas positivas, né? Tipo, sou honesto, que absurdo. Você não deveria ter vergonha de escrever isso, porque você está pensando em algum momento que você não é, entendeu? E hoje eu estou me dando o direito de questionar, de chamar as pessoas que escreveram isso e falar, cara, me explica um pouquinho por que você escreveu isso. Não, porque não sei o quê, porque as pessoas não são, tá, mas você está se comparando com as pessoas. Quando você coloca para mim algo, sou honesto, você me acende uma luzinha, tipo, que momento ele pensou a não ser? Entendeu? Então, assim, de novo, eu estou quebrando padrões, tá? Só que eu gostaria muito que essas pessoas, pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? E nós aqui, que se dessem esse direito de ver que valorizar a si, né? Não ficar se comparando com o outro, é onde vai colocar todo mundo num destaque maravilhoso. Sim. Caramba, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido e eu convido a todo mundo que está aqui a fazer algo de bom com isso e tomar uma decisão agora. Aonde é que você vai ser mais autêntico? Boa. Eu acho que a autenticidade que me faltou no meu momento foi do ponto de vista ideológico, que talvez tenham me vendido uma ideologia mais aprisionadora, controladora. Pode ser. E talvez eu tenha ali me enfraquecido em minhas energias porque eu estava fora do meu propósito, fora do que eu acredito. E foi muito bom me libertar. E eu quero que você que está aqui nessa live, coloca aí. O que é que você vai mudar? O que é que mais você segue um padrão e isso te faz sofrer. E isso te enfraquece. É no seu relacionamento que você está com fulano ou ciclano, porque falaram que não pode, apanhando todo dia porque não pode separar, ou talvez seja no trabalho, porque seu pai e sua mãe falou que você tinha que seguir essa profissão aí e tal, e ter um DR e trabalhar nessa profissão, dentro dessa empresa, nesse concurso público, e você está seguindo um padrão que não é seu, que você está sentindo mal ali, ou talvez é um padrão religioso. Coloca aí nos comentários qual é a mudança que você vai fazer na sua vida. Hoje. No seu coração. E de incompletude, e por que hoje? Porque este momento, ele tem que ter um primeiro passo. E esse primeiro passo é exatamente o que você está fazendo. Não dá para postergar, não dá para ficar passando a mão na cabeça. Tem que ser assim, eu quero, eu faço. Você chegar e falar o seguinte, tá aqui, ó, tirei a minha máscara, tô sem retoque, tô sem make, igual as mulheres falam. Entendeu? O que me impede é mostrar que realmente quem eu sou. Né? É você fazer aquela postagem daquela foto assim, tá aqui, ó, sou eu. Eu decidi hoje, essa semana, na verdade, tá de barba. Esse sou eu. Não tem nada, não tem retoque. Isso é mostrar quem realmente eu sou. Tá? Isso é a melhor coisa. E detalhe, né? A partir do momento que você toma essa iniciativa, eu posso afirmar para todo mundo que está aqui com a gente, é um caminho sem volta. Positivo. Sim. Tá?
Por quê? Você vai começar a se dar o direito de enxergar as coisas muito diferente. E olha que legal. Indiferente do que as outras pessoas vão falar e muitas vezes até alegar, tá? E vão falar que muitas vezes você vai ter restrições e tudo mais, não. É a partir deste momento que você deixa de ter restrições. Porque as restrições são instituídas pelos outros, não por você. 90% das vezes. Tá? Gente, eu não estou falando, eu estou falando de regras no geral. Me entendam, por favor. E quem tiver dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, como eu sempre fiz aqui. Tá? Mas isso tem que ser assim. Eu decidi, eu vou fazer. Eu vou me olhar no espelho, né? Além de tudo que você pediu para colocar aqui, entendeu? É bem na lata. Olha no espelho e fala assim, quem sou eu sem retoque? Quem sou eu sem maquiagem? E homem também, tá? Serve isso, porque nós homens usamos vários artifícios para se maquiar também, tá? O que me impede de demonstrar quem realmente eu sou? Essa conversa é entre você e você mesmo. Essa conversa você vai cutucar os seus maiores medos. Só que não tem ninguém ali para te julgar. Sabe por quê? O maior julgador, tirando o cara lá de cima, é você. Sim. Aí quando você fizer isso e se der esse direito, você vai falar, eu dei o primeiro passo. O resto é resto. E é real o que eu estou falando. Porque a gente deixa de se preocupar daí com o que o outro está falando. A gente deixa de colocar... Então, assim, a gente tem que quebrar esses padrões. Né? A gente tem que quebrar tudo que é extremo. Eu falo que para cima ou para baixo não faz bem. Tá? A gente tem que encontrar o equilíbrio. Né? A gente vive em altos e baixos. Só que viver só em alto faz mal, viver só em baixo faz mal. O equilíbrio é ideal. Por isso que existe aquela onda cinelóica. Eita, enfim, me perdi. Mas é aquela onda da cobrinha, né? A onda da cobrinha é o quê? A gente está vivo. Para cima, o que é a morte? É o traço. O que normalmente as pessoas querem? O traço. O efeito manada. Cara, desenho, não estou inventando. Tá lá o desenhinho da onda. Posso até fazer aqui rapidinho para a gente brincar. Tá aqui o traço e a onda. É isso aqui que eu estou falando. Isso aqui são a nossa vida. Baixo, alto, baixo, alto. Você sempre vai ter baixo e alto. Isso. A hora que você entra nisso aqui, que o pessoal acredita que é o mundo ideal, entendeu? Que acredita que, eu quero a estabilidade, eu quero não sei o que é isso aqui, desculpa, isso aqui é a morte. E a morte, no fundo, a morte dela é a morte de espírito. Uhum. As pessoas buscam equilíbrio emocional, né? Como se ficasse equilibrado. Não equilibra, não. Você vai para um lado, você vai para o outro. Tá aqui, ó. Você tem inteligência emocional. É inteligência emocional. Inteligência, não equilibra a mente, não, cara. Trabalhar, sabe? Quando eu tô aqui é uma coisa, quando eu tô aqui é outra, quando eu tô... Mas, assim, isto aqui que as pessoas vendem como o mundo ideal não existe. Isto aqui é a morte. Entendeu? É exatamente assim. Isto é a morte. Inclusive, até na empresa. Aqui são gráficos que eu trabalho com empresas. Eu quero ficar rico para deixar de trabalhar. Eu falo, se engane, você não vai ficar rico. Porque quanto mais dinheiro você quiser, mais responsabilidade ter, mais você vai respeitar o dinheiro e mais você vai trabalhar. Ou aprender a delegar. Então, poxa, eu estou muito feliz por esse tema, você ter me convidado. Eu estava muito querendo poder falar, entendeu? E você me deu um maior presentão já logo no começo do ano. Massa, valeu. Um prazer e uma honra. Presente eu que estou ganhando aqui. Olha o que a Selma está falando, Bru. Eu fico louca da vida quando faço um convite e as pessoas ficam arrumando um monte de desculpa para dizer que porque não vou, porque não quero. Então, olha só, entendeu? É tão mais leve você ser sincero, né? E outra, olha só. O que passa na sua mente é muito mais poderoso do que o que passa na sua boca. Às vezes você não fala nada, mas fica remoendo aquela parada ali anos, cara, que dias, meses. É melhor você passar, falar, né? E às vezes é com um familiar, é com um amigo folgado, fala, não gostei disso. Aquilo me magoou, pô. Então, ou até um familiar fala, eu não gosto quando faz assim, né? Então, quer dizer, às vezes sai da boca ali é melhor. Às vezes a pessoa cala para fingir de bonzinho e fica com aquilo martelando na cabeça um tempão, guardando mágoa do outro. É melhor você falar pro outro do que guardar a mágoa dele. Uma vez eu fiz eu participei de um estudo, que obviamente é um estudo, né? Então não chegou a nenhuma comprovação ainda, mas boa parte de alguns tipos de câncer são porque as pessoas guardam muita mágoa. Tá? Isso me chocou muito.
Porque as pessoas Sim. aprisionam muito e não podem falar. De novo, eu participei de um estudo, não sei se foi validado ou não, faz muito tempo, né? E me assustou muito isso. As pessoas, se não deixar falar, e daí eu trago para mim, eu gosto muito de brincar, você sabe disso, além de falar muito na lata, mas eu gosto muito de brincar. E daí eu falo o seguinte, meu, se ninguém tem nada a ver com a tua vida, né? Se ninguém tem nada a ver com a forma que você age, se você é livre para poder fazer o que você bem quiser, pelo menos é o que todo mundo preza e prega, tá? Por que que caralho que a gente dá tanta importância para o outro, tá? E mais, tá? Eu não entendi nada do que eu falei. O cara quer mandar pra caramba na minha vida, na minha família, quer me impor regras. Cara, faz o seguinte, independente de quem tá aqui, bem de vida ou mal de vida, todo mundo tem boleto. Porque boleto chega para quem é rico e para quem é pobre. Ponto, chega igual. Pega esses boletos, tira uma cópia, manda para esse pessoal que tá mandando pra caramba a tua vida e fala, me ajuda a pagar. Vamos ver quantas pessoas continuam do seu lado. Aí some todo mundo. Aí a verdadeira, né, maneira que você põe as pessoas para correr. Cara, preserva a tua integridade. É o Entendeu? famoso assim, ele não paga minhas contas, pô. Por que eu vou ficar devendo satisfação? Exatamente. Aquela vez, uma vez, nunca vou esquecer, uma vez que eu estava na tua casa, né? Eu estava brincando com a Laís e eu falei alguma coisa de churrasco dela. Ela falou o seguinte: se não quiser comer, não come, vai passar fome. Cara, eu amo essa menina. Ainda bem que você falou dela, rapaz. Eu vou contar uma aqui. Eu tava querendo fazer uma live em família, né? Fazer tipo assim, que a gente faz com frequência, uma roda de conversa, onde cada um fala o que está sentindo, como é que foram os últimos dias, né? O que está achando da dinâmica, da família. E que geralmente também, principalmente a gente vem aqui para Fortaleza, né? Tem muitos familiares aqui. Familiares, tem alguns familiares aí, ó. Né? Você dá o oi aí, familiares que estão aqui em casa. Minha sogra, os cunhados que estão aqui. Então sempre tem bastante gente, então a gente geralmente faz essa roda, né? Aí eu falei, ó, vou fazer essa roda com as crianças em live. Aí a Ju falou, ó, cuidado, esse negócio não vai dar certo. Aí eu fui fazer um teste, né, um treino. Aí coloquei o celular gravando, né, e conversando com eles e fingindo como se estivesse fazendo uma live. O celular estava só gravando. E aí eu falou uma coisa, aí a Laís falou, Calil é gordo e Luna é muito brava. Muito, gente. Jesus olhou para a câmera e falou assim, Jesus exagerou na braveza da Luna. Ela é igual uma onça. Eu falei, Luna, calma, minha filha. Né? A gente está conversando aqui de boa, a gente está querendo passar alguma coisa legal para as pessoas aqui, para ensinar alguma coisa legal. Né? Não fica falando isso com seus irmãos. Que eu vou falar para as pessoas? Eles vão pensar que eu não educo você. Aí ela falou assim, fala para as pessoas que você vai ter que me tirar da live. Cara, eu pirei o cabeção, eu falei, cancela a live, cancela a live. Cancela, mas assim, é muito legal isso. E aí onde entra, eu não sei como a gente está de tempo, tá? Mas, enfim. Tranquilo. É muito Tem legal mais um minuto. essas questões que você trouxe agora, porque mostra que, assim, muitas vezes a gente pega os nossos filhos e você não faz isso, mas boa parte das pessoas fazem e vão pensar agora. A gente invalida eles. Né? O filho fez uma coisa, não faz isso. Por quê? Porque não é uma crença limitante nossa, ele tem que ser pertencente à sociedade, ele tem que ser aceito à sociedade. E o que você está fazendo? Sim. Você está quebrando, cara, a essência, você está quebrando a autenticidade do teu filho. Entendeu? Então, sim, pais, mães, avós, tios, enfim, todo mundo que cuida de alguém, por favor, deixem as crianças serem crianças, entendeu? A sinceridade, a liberdade, vai fazer com que eles tenham essa autenticidade. E lá na frente, essas pessoas vão fazer muito diferente. A nossa população, infelizmente, boa parte dela está doente. Porque para seguir os padrões de hoje em dia, para seguir os padrões que as pessoas acreditam ser o certo, elas se anulam. Sim. Entendeu? Então as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam amuadas, as pessoas não querem, e daí aquela questão assim, estou aqui, né, neste momento porque eu necessito. Cara, se você está naquele momento, não é porque você necessita, é porque você se permite estar. Porque todo mundo pode e deve mudar quando não está feliz. Todo mundo tem o direito de reconstituir família, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Eu estou indo longe agora, tá?
Mas as pessoas vêm por crenças e falam, ah, é ad eterno. Nada é de eterno. Nada. Entendeu? Ela é ad eterno quando você está bem. Entendeu? Eu pego muito, né, que as pessoas falam muitas vezes, e isso virou um padrão, né, de relações tóxicas. Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu falo que a relação tóxica, obviamente dentro de um contexto, tá? Não no geral, não posso generalizar aqui, mas boa parte dela ela começa a inserir quando você perde a sua autenticidade, quando você perde o poder de ser você. Né? E daí sim a pessoa começa a dominar, começa a te impulsionar, começa a te conduzir, mas tudo por quê? Vamos lá. Porque a pessoa é culpada? Não, vamos puxar a autorresponsabilidade. Porque em vários momentos você se permitiu. Né? Porque você, em alguns momentos, você percebia que aquilo poderia ser uma vantagem e depois virou o jogo, sabe? Gente, não estou falando de atos absurdos, eu estou falando de um padrão que muitas vezes eu pego dentro das pessoas que eu cuido. Tá? Então, quando a pessoa começa a se reenxergar, quando a pessoa começa a entender, entendeu, o que ela realmente é, né, ela vai voltar a se reencontrar. Perguntaram aqui, rapidinho, se a autenticidade é diferente de personalidade. Sim, é completamente diferente. Né? Personalidade é muito um momento do que você está vivendo. Inclusive, uma que eu aprendi não faz muito tempo e eu amei, que a nossa personalidade, ela muda, né? E eu briguei com muita gente recentemente, porque tem um dos testes que eu gosto de aplicar, e ele demonstra que a nossa personalidade, ela muda. E as pessoas me questionam muito. E eu mostro que ela muda conforme o que a gente está vivendo. Né? E as pessoas ficam loucas comigo. Então, assim, para vocês que estão aqui aprenderem, a nossa personalidade, ela muda, sim. Ser autêntico não tem nada a ver com personalidade. Ser autêntico é você ter o equilíbrio entre o seu interior e o seu exterior. É você saber se posicionar. É você saber. Personalidade é outra coisa que depois a gente faz uma outra live. E o Jim, com certeza, manja muito melhor do que eu. Sim. A autenticidade é um atributo da personalidade. Algumas personalidades têm mais, outras têm menos. Perfeito. Né? Algumas personalidades são mais dependentes da avaliação das outras pessoas, outras são menos dependentes, mais, né, libertárias, ou independentes das outras pessoas, mas rigorosamente num padrão próprio. Entendeu? Assim, e a autenticidade, do mesmo jeito, olha só. Né? Você viu que sempre a gente a gente sempre acaba caindo na autenticidade, né? Porque ela é muito forte. Ela é uma realidade que muitas vezes a gente ofusca. A gente falou de tanto de metaverso, né? O metaverso, ele muitas vezes as pessoas vão para o metaverso para quê? Para poder ser autêntica. Sim. Né? Porque lá elas se sentem protegidas, lá elas se sentem não aprisionadas. Né? E daí, quando volta pro mundo, né? Eu falo pro mundo off, né? Tem aquele choque de realidade. Cara, é só a gente pensar... Tá? Jim, o básico é a resposta para a maior parte dos nossos dificuldades. Eu não gosto da palavra problema, você sabe muito bem disso. Eu separo, eu falo muito que a gente não tem problema. Nós temos... obstáculos, né? Nós temos desafios pela frente. Né? Quando a gente transforma o nosso problema em um desafio ou o nosso problema em um obstáculo, inconscientemente ele já é mais fácil de superar, porque desde pequeno nós somos treinados, induzidos a tudo que é desafio a gente superar. Então hoje fica aí uma dica maravilhosa para quem gosta das dicas, né? Que você não tem problema. A partir de agora transforme todos os seus problemas em desafios. E depois mandem aí uma mensagem para o Jim ou para mim o quanto isso faz sentido. Na verdade, podem fazer agora. Né? Se você pega, imagine um problema que você está vivendo e mentalmente agora feche o olho rapidinho, né, e coloque esse problema como um desafio. Eu não tenho esse problema, e sim passou a ser um desafio. Comentem aí o que faz sentido, né? Como ele vai ficar mais leve. Cara, é maravilhoso isso. Agora você vê esse desafio rindo da sua cara. Fazendo assim, lero, 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 você não me resolve. Aí você fala, aí você cerra os punhos assim, ó, e vai para cima. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. É isso mesmo. E daí a gente vai entrar em outros cenários que a constelação ajuda muito e tudo mais. Você manda bem pra caramba, por sinal. Né? Eu vou falar, a melhor constelação que eu fiz até hoje, eu já participei de muitas, foi com você.
né? E não Valeu, é porque você cara. está aqui não, porque Que você bom. sabe que eu falo na lata. Se fosse Que ruim, eu bom, ia velho. falar. Sou teu amigo, É parabéns pra verdade, caramba. eu sei disso. Mas a melhor constelação que eu fiz até hoje foi com você, tá? Porque Valeu, cara. você guia a constelação respeitando quem está na tua frente e o mais importante, respeitando o time. E as pessoas, quando vão Uhum. constelar, muitas vezes constelam com muita ansiedade, né? Elas querem que aquela Sim, pessoa que você está constelando chegue rápido e tudo mais. E você sabe levar isso muito bem. Então, eu nunca tinha te falado isso, tá? Mas eu valeu. comento para todo mundo que pergunta, e aí, você fez constelação, não sei o quê? E eu falo, cara, gostei, gosto pra caramba. Então, eu acredito, mas de novo, primeiro, saiba com quem você vai fazer. E segundo, Sim, né, que é muito importante, não é qualquer um que vai sair constelando, pelo amor de Deus. Não é o cara que fez um sim, cursinho de 2 finais de semana, já te põe no negócio e sai constelando, porque assim, constelar não é difícil. Difícil é te colocar bem depois, tá? O difícil da sim, constelação é quando você volta para a realidade, o cara saber arquitetar você. Porque constelar em si não é difícil. Você pega as técnicas, qualquer um vai fazer. Agora, e o pós, né? Isso é o mais importante de tudo. E você, Jim, sim. faz muito bem. Então, Valeu, cara. eu indico mesmo você para todo mundo, porque é muito legal, entendeu? A gente ter pessoas como você, eu falo nas nossas vidas, porque você faz parte de todo mundo aqui de casa, né? E todas essas pessoas que seguem você, é, porque você é muito diferente, você é autêntico. Eu vou falar isso milhares de vezes até você Valeu. acreditar. Valeu, valeu mesmo. E o que que acontece? O criador da técnica da terapia sistêmica familiar, constelação familiar, que é o Bert Hellinger, era um velhinho contundente, rapaz. Ele era muito contundente, enérgico, alemão. Então, mas naquele rigor que é digamos assim, da manada alemã, né? Tipo assim, de certa forma ele seguia um padrão dos alemães ali, naquele rigor, mesmo naquele rigor, ele conseguia ir e ajudar. Ele era contundente como você é, da forma certa. E as pessoas que estudam a constelação familiar e que se formam muitas vezes consteladores querem ter a mesma contundência que o Bert Hellinger e sem ter a mesma capacidade de enxergar como ele enxergava. Que E legal. é aí aonde é contundente demais diante de uma situação que não é o caminho. E aí, então, eu já atendi várias pessoas com péssima referência de constelação familiar. Falei, nossa, fui lá, aquela consteladora mal educada, ou não entendi nada e saí de lá grilado. Aí, ó, saí de lá grilado. Então, o que acontece é que eu consigo compreender o momento que o meu cliente está ali e dou a volta que seja necessária para que ele absorva aquilo sem precisar enfiar a goela abaixo dentro de quase uma agressão ali naquele trauma, quase retraumatiza a pessoa diante daquilo que aconteceu ali. Então eu vim desenvolvendo, e essa parte eu peguei da minha mãe, né? A autenticidade do meu pai, a amorosidade da minha mãe. Eu tendo a ser amoroso com os meus clientes. Que legal. Jim, eu acabei de ver, são 9h20, eu tenho mais um atendimento ainda para fazer hoje, às 9h30. Vou Show. pedir para Bora, bora. Não, já tá na hora já. falar tchau. E assim, eu vou terminar falando o seguinte, para as pessoas refletirem, a gente falou muita coisa aqui, a gente foi para um lado, foi para o outro, mas voltando para a questão do ser autêntico, já tem muita gente que hoje mente, que se engana, que ilude e acredita muito e aposta muito na boa fé dos outros, tá? Querendo passar uma imagem do que longe ela é, tá? Isso não corresponde à realidade da maioria das pessoas. Quando a gente se permite a fazer essa análise mais racional e menos emocional, a gente começa a destacar. O que eu falo para todo mundo que eu acompanho, e muitas vezes me acompanham, é que a nossa passagem por aqui, ela é rápida. A gente muitas vezes fala muitas coisas, mas ela é rápida. E se a gente souber aproveitar e se blindar de algumas outras coisas, a gente com certeza sempre vai ter um amanhã melhor do que hoje. Tá? Eu posso te falar isso. Você sabe que eu já
infartei, eu já fui um workaholic, eu fiz muitas coisas e eu não me arrependo de nada do que eu já fiz, tá? Porém, eu não tive a oportunidade lá atrás de ter pessoas, por exemplo, como você, que é muito hoje meu amigo, um dos melhores amigos que eu tenho, tá? Porém, de certa maneira, é recente, perto dos meus 46 anos de idade, tá? Me ajudassem a chegar onde eu cheguei. Então é o seguinte, quanto mais a gente deixar de lado essas questões insignificantes, né, e perceber que o nosso tempo, ele é ouro, que o nosso tempo é a única coisa da nossa vida que não volta, você vai deixar de se camuflar. Você vai deixar você vai deixar que a sua individualidade te oculte, tá? E você vai começar a se permitir a expor ou a explanar mais os seus sentimentos e a sua emoção, tá? E aí eu termino, na verdade, com essa frase de que respeite os seus sentimentos, respeite a sua emoção, tá? Ela raramente vai te colocar em maus lençóis, tá? É muito difícil. Uau, uau. Nossa, faz sentido pra caramba, cara. E justamente nessa reflexão de como o tempo é curto e às vezes a gente perde tempo com o que, né, não faz sentido, fruto de uma meditação de 1h30 mais ou menos, e mais meia hora para eu conseguir reduzir a 30 segundos e fazer um Reels que eu mandei hoje cedo. É doido esse negócio de digital, né? Mas era justamente refletindo sobre a vida e a morte, o quanto ela é rápida e o quanto tem valor aquilo que a gente enfrenta, aquilo que a gente vive, né? E é por isso que a gente está aqui. E muito obrigado aí pela sua presença. Bora dar selfie, bora fazer uma selfiezinha aí. Galera, é o seguinte, ó. Se vocês... se essa live trouxe dentro do seu coração aí, tocou alguma coisa, se melhorou alguma coisa na sua vida, ou se piorou um pouquinho, né? Porque às vezes cai uma sacada que o cara fica uns 3 dias meio grilado, né? Verdade. Printa essa live aí, printa essa tela aqui, que a gente vai... E você reposta, e você escreve uma frase, uma palavra, alguma coisa, para que você consiga transbordar na vida das pessoas que te seguem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa, me marca Bruno Vieira XX, é o X-Men, né, Brunão? Bora fazer igual aquela vez, assim, ó, tipo assim, ó, batendo a mãozinha assim, ó. Aí, ó. Peraí, deixa eu chegar mais perto aqui. Boa. Pronto, galera, pintaram? Ó, me marca, Dr. Jim, e marca o Bruno lá. E coloca uma palavra, uma frase, no mínimo um emoji você tem que tirar dessa live aqui, cara. Se você não tirar um emoji dessa live aqui, eu vou parar de fazer live. Boa. E nesse grita lá para o aniversariante para me mandar um beijo para ela, vai. Chama ela rapidão aí. Cara, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ó, eu fiquei grilado que tanto de parente aqui em casa, minha esposa, ninguém assistiu minha live hoje. A Ju tava aí, sim, ela entrou. Ela entrou? Ela entrou. É porque aqui é o 3º andar, eu até falei para ela. Agora vai ficar tudo escuro. Só de raiva eu vou lá. Tá vendo? Ó, mais uma vez, o que a gente tá fazendo? Quebrando padrões e sendo autêntico. E é legal que o pessoal já faz isso pela casa nova do Jim. Olha lá, estamos fazendo um tour pela casa nova do Jim. Fala, quem é o cara que consegue quebrar esses padrões com você? Só eu, Jim. Ô, Ju. Ju tá aí? A Laís já dormiu? Ah, dormiu. Deram sorte demais. Dormiu, a Laís dormiu. Não, Ela antes da live. não tem problema, então. Mas eu tava ali comigo realmente pensando nisso. Laís só pode ter dormido. Porque sempre que eu tô fazendo live, ela me caça na casa inteira pra aparecer na live. Não, mas tranquilo. Jim, obrigado, como sempre. Obrigado também, meu querido. Para todo mundo que está aqui, espero, de certa maneira, que a gente tenha contribuído no PL 1%,
Vou ficar aguardando para ver as postagens. Quem quiser qualquer coisa em seu nome, pode me mandar direct. Eu sempre respondo. E a hora que você precisar, cara, você sabe que você me liga, a gente conversa e bora fazer mais uma live de um outro assunto em breve. Valeu mesmo. Você falou aí do direct, cara. Hoje eu parei para ver os meus directs, sabe como é que é, né? A gente às vezes tem muito direct ali, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu mesmo vou responder todos os meus directs. Então, se você quer falar alguma coisa comigo, pode mandar no meu direct lá. Eu tô assim que é decisão também. recente aí, ó. E vem desse processo de eu conhecer mais vocês que me seguem aqui, o que vocês precisam, e com o objetivo de servir cada vez melhor. Daniel, fica com Deus. Valeu, Deus Obrigado. abençoe. Beijo no Manda seu beijo para todo coração, mundo aí. na Qualquer família coisa, dá um toda toque. aí. Valeu. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.